Não me joga no lixo comum, não. Eu sou ouro orgânico, me leva pra compostagem. Eu viro adubo e deixo suas plantinhas fortes. Casca no lixo é desperdício, na terra é vida. Fui. Nos últimos dias, você deve ter visto vários vídeos desse tipo, né? Objetos, verduras, legumes falantes, dando algum tipo de dica doméstica ou até mesmo de beleza. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar vídeos utilizando a IA de forma muito simples, prática e rápida para ser adaptada em diferentes contextos, inclusive educacionais, tá bom? A primeira ferramenta que a gente vai utilizar é o ChatGPT, justamente para criar o prompt, né, o comando para a criação dessas imagens e desses vídeos, né? Precisa de um processo para que a gente possa criar o vídeo. E o primeiro processo, a primeira etapa desse processo, na verdade, é a criação desse prompt, tá bom? Para que assim a gente possa desenvolver não só o script do que aquele meu objeto vai falar, mas também a imagem dele. Então, dentro do ChatGPT, tem a opção aqui, né, em aplicativos, da gente estar utilizando alguns GPTs que eles chamam aqui dentro. Eu vou clicar aqui em cima. E o primeiro que a gente vai utilizar é o Object Talk, que ele traz justamente esse formato de criação de imagens de objetos falantes. Então ele traz tantas características que precisam ter, né, como olhos, boca, sobrancelha e tudo mais, mas também ele traz a opção de script, né, dá uma sugestão do que pode ser dito, né, daquele objeto, tá? Então aqui dentro do GPTs a gente coloca o Object Talk, né, em inglês mesmo, e aí vai aparecer aqui a opção dessa personalização, dessa versão personalizada, na verdade, desse GPT. Então aqui, ó, eu clico nele, e aí ele até explica um pouco aqui, né, que a gente pode iniciar o chat e tudo mais. E aqui dentro, nessa conversa, eu vou colocar uma palavra, né, uma ideia, na verdade, do que eu quero que seja criado, e aí ele vai trazer todas aquelas informações que eu falei no início. Então, a minha ideia é trabalhar com a casca da banana, né, trazendo a importância dela para a compostagem. E aí, essa é uma dica que pode ser tanto doméstica, né, quanto também educacional, podemos dizer assim. Então, eu vou colocar aqui casca da banana e a compostagem. E aí, quando eu envio, né, essa mensagem para o chat, ele cria tanto o prompt de como a gente pode estar trabalhando, né, criando aí o texto para a imagem, como também uma sugestão de script, tá? Então, vamos ver o que ele desenvolveu aqui, né? Ele coloca que é interessante, né, criação de uma imagem 3D no estilo Pixar, de uma casca de banana, sobre uma pilha de compostagem fresca, e ele traz as características, ó, olhos grandes, brilhantes, curiosos, sobrancelhas arqueadas, com expressão confiante, boca com sorriso largo, satisfeito, inclusive até a cena também, né, um quintal ensolarado, terra rica, folhas secas. Então, traz todas essas características, inclusive o script, né, pensando aí num vídeo de até 10 segundos. Então, ele fala, né, eu não sou lixo, eu sou nutriente, carrego potássio, alimento, o solo e viro vida de novo. Me enterra direito e eu trabalho por você. E aí embaixo, ele traz também sugestões de objetos relacionados a outros temas, né, parecidos com o que a gente está propondo no início, mas que não são iguais. Então aqui ele traz, por exemplo, ó, caroço de maçã, né, falando aí da importância também desses outros alimentos, né, para a compostagem. Então borra de café, folha seca, enfim. E aí traz ideias de outros objetos falantes, podemos dizer assim, que no caso aqui, né, seriam verduras, frutas, legumes, entre outros, tá? Então esse é o primeiro passo, né, podemos dizer assim, para a criação dessa historinha, né, dessa criação desse vídeo utilizando a IA, que é o nosso prompt para criar imagem. Então, a partir disso, temos duas opções. Podemos pedir para que o próprio ChatGPT crie a imagem, já sabendo das limitações que o ChatGPT gratuito tem, né, ele demora um pouco mais, né, tem a questão também da quantidade de criação de imagens, que é um pouco limitado para quem usa a versão gratuita. E aí, pensando nisso, né, tem uma outra IA que é do Google, chamada Whisk, tá? Mas antes de entrar nessa IA, eu queria apresentar aqui um pouco do universo que o Google está trazendo, né, nesse Google Ads, que ele traz justamente algumas IAs que podem ser utilizadas para a criação de imagem, de vídeo e até de música. Então, o Whisk, essa primeira aqui que eu estou comentando, né, que a gente vai utilizar,
é a que a gente consegue criar imagens de forma ilimitada. Isso é muito interessante, muito difícil de encontrar, né, uma IA que a gente consiga criar imagens de maneira ilimitada. Então, o Whisk, ele oferece isso. Tem o Flow também, que dá para criar alguns vídeos, imagem FX, né, e também música. Então, a gente consegue criar ali algumas músicas a partir de outras ideias. Então, uma IA também que gera música, né? Então, a app que a gente vai usar é o Whisk. Então, já estou com ela aqui aberta. O login é utilizando o próprio e-mail do Google, né? Já que é uma ferramenta do Google. E aqui ele traz, né? Ó, crie conteúdos mágicos. E aí ele mostra um pouquinho aqui dos conteúdos que ele cria, né? As imagens que ele cria. Vou clicar aqui para abrir a ferramenta. E aí aqui, né, explorando um pouquinho o recurso, a ferramenta em si, a gente pode tanto adicionar uma imagem. Então, posso pegar uma imagem já pronta do meu computador, do meu celular, enfim, e adicionar aqui na ferramenta para que ela possa criar a partir dela, né, como um formato de inspiração, né, um modelo, algo do tipo. Ou eu posso também descrever, né, características aqui na opção de inserir texto. Mas a opção, eu acredito que seja mais fácil, né, de desenvolver, de criar a imagem, é adicionar o prompt aqui. Então, eu vou copiar o que o ChatGPT trouxe aqui, né, que ele fala aqui, ó, render, 3D, estilo Pixar e tudo mais. Eu vou Ctrl+C, né, Ctrl+V, vou copiar aqui e vou pedir para que ela crie aí as imagens. Então, ela vai dar geralmente 2 opções de imagens, né? Tem um tempinho ali para ela gerar, mas como eu trouxe no início, é uma opção que a gente consegue utilizar de maneira gratuita e ilimitada, que é uma coisa muito positiva, né? Então ela me deu aqui, ó, 2 opções, né? Bem parecidas, só que em perspectivas, né? Podemos dizer assim, diferentes. Aqui em cima a gente tem a opção também de refinar. Então, caso eu quisesse modificar alguma coisa, né, nessa casca de banana aqui, eu poderia também fazer essa modificação. E aí entra, né, como é que a gente cria a imagem e o vídeo, né? Como é que a gente faz essa transição da imagem para o vídeo. Aqui na plataforma Whisk, a gente também tem essa opção de animar. E aí é um ponto interessante aqui, tá? Primeira observação, nós não conseguimos animar, né, criar o vídeo no formato vertical, que geralmente a gente utiliza ali no celular, que aqui a gente consegue modificar, ó. Tem a opção, né, paisagem, a opção retrato e a opção quadrado. Então, nessa plataforma tem essa limitação, a gente não consegue criar o vídeo no formato retrato. Mas acredito que isso não seja um grande empecilho, podemos cortar depois o vídeo, né, fazer algum ajuste ali de proporção, não é algo que vá viabilizar o processo, sabe? Então, é algo bem simples. Então, a gente deixa no modo paisagem mesmo, e aí nessa opção de animar, vou clicar aqui para mostrar, ele também pede um prompt. E aí, o que é que a gente vai adicionar aqui? Justamente o script, né, que é esse textinho aqui que o chat nos ofereceu. Lembrando que, né, se você vai utilizar isso nas redes sociais, ou então numa aula, enfim, em qualquer outro ambiente, é importante que você leia, né, verifique se as informações estão verdadeiras, né, corretas de fato, se está trazendo ali algum conteúdo pedagógico, algum conceito, alguma descrição, é importante verificar a fonte. Então, você pode modificar, né, à vontade todo o script. Aqui é só uma sugestão do que ele trouxe. Então, na sugestão do chat, ele traz o quê? Que eu não sou lixo, sou nutriente, carrego potássio, alimento e solo, alimento o solo e viro vida de novo. Então, ele bota em terra direito que eu trabalho por você. Então, eu não sei, por exemplo, se essa última frase ela é muito interessante. Então, eu posso pensar, né, em modificar um pouco esse meu script, tá? Então, eu vou copiar aqui esse script, mas eu tô pensando em modificar ele também. E aí, pra gente pedir para que a IA crie o vídeo, é importante que você coloque no início, né, a animação diz. E aí eu boto o que é que ela precisa falar. Então, eu vou modificar um pouco aqui. Acho que a gente pode botar de uma forma mais comum, né? Então, eu não sou lixo, sou nutriente. Sou nutriente, rapaz. Vou colocar de uma forma mais assim,
que fique mais simples de entender. Então, carrego potássio, alimento o solo e viro vida de novo. Aí, esse me enterra direito e eu trabalho com você, eu acho que não faz muito sentido. E a gente pode pensar em colocar uma outra frase do tipo, então não esquece. Então, botei algumas gírias, né, podemos dizer assim, para tornar mais dinâmico, né, mais divertido, talvez. Então, eu coloquei, né, a animação diz, eu não sou lixo, sou nutriente, rapaz. Carrego potássio, alimento o solo e viro vida de novo. Então, não esquece, hein? Então, vamos ver se vai produzir. E aí, um ponto importante aqui, antes de colocar para gerar o vídeo, é que existem limites, no caso aqui, de criação de vídeo, tá? Eu estou usando o perfil Pro. Então, no perfil Pro, ele dá cerca de 35 créditos, né, para a gente criar vídeos aqui. No entanto, caso você esteja utilizando, né, a versão gratuita, que também funciona super, dá um limite de 5 créditos por mês. Então, você consegue criar 5 vídeos na mesma conta. Mas aí, né, tem o pulo do gato. Você pode criar com outras contas de e-mail, né, você pode acessar, criar 5 vídeos de uma vez, ou ir criando aos pouquinhos e assim por diante. Então, você também pode ir gerenciando, né, a quantidade desses créditos nas suas criações, tá bom? Então, o perfil Pro está vinculado ao meu e-mail. Então, como eu tenho o Google Pro, né, eu consigo utilizar a ferramenta de maneira Pro também. Mas, caso você tenha o seu e-mail na versão gratuita, e a ferramenta também gratuita, dá para utilizar esses 5 créditos tranquilamente, tá? Então, eu vou criar aqui o vídeo. E aí, lembrando, né? Um vídeo é um crédito, tá bom? Nessa ferramenta, a gente consegue criar imagens ilimitadas, mas o vídeo, ele tem essa questão dos créditos, né? Toda ferramenta, ela tem as suas limitações em relação à geração de conteúdo, de vídeo, de áudio, de imagem. E aí, saber administrar bem essas criações, tá bom? Então, o vídeo está sendo criado aqui, né? Ele leva um tempinho, mas não é algo que é super demorado, tá? E aí, dentro do ChatGPT, além desse recurso, né, que é o Object Talk, você também pode criar no próprio chat. Então, tem um prompt que você também pode utilizar, que eu vou pegar aqui para mostrar também. Por exemplo, né, você pode abrir aqui um novo chat e aí eu posso adicionar um prompt direto, né? Deixa eu ajustar aqui. E aí, esse prompt, ele já traz todas as informações do que eu quero, tá? E aí, já eu mostro para entender como funciona esse outro caminho, né? Porque primeiro eu mostrei utilizando o Object Talk, que ele já traz todas aquelas informações, né? Mas aqui eu posso pedir também para o chat já criar a minha imagem. Então, sempre existem aí outras possibilidades, tá? Ó, então, ele criou aqui o vídeo, tá? E eu vou abrir o áudio para mostrar para você. Vou colocar aqui em tela cheia. Eu não sou lixo, sou nutriente, rapaz. Carrego potássio, alimento o solo e viro vida de novo. Então não esquece, hein? Então, percebe-se que o vídeo ficou bem fluido, bem fácil, assim, né? As expressões faciais, entre aspas, né? Da casca de banana. Ficou bem interativa, bem dinâmica. E até o em, né? Essa parte da gíria, ele consegue também ir se adaptando, tá? Então, gostei daqui da produção, eu gostei do resultado. Mas caso, né, não tivesse aprovado, eu poderia ir modificando aqui. Mas lembrando que toda modificação, ela vai gerando ali, vai comendo, né, consumindo mais créditos, tá bom? E aí, o outro caminho que eu ia mostrar é justamente, né, como a gente pode também criar a imagem pelo ChatGPT. Então, eu coloquei aqui já o meu prompt personalizado, editado, sem utilizar o Object Talk, tá? Eu só cliquei aqui em novo chat e eu já botei o meu prompt. Nesse caso, a minha ideia, né, que eu tô tendo aqui, é justamente trabalhar a fotossíntese. Então, pensei em ter uma folha de uma árvore, né, com olhos, boca, falando um pouco ali da importância dela, né, enfim, para a natureza, enfim, para o meio ambiente como um todo. Então,
Então, aqui nesse caso, eu vou criar só a imagem. Então, eu vou mandar aqui para o ChatGPT, lembrando que o chat ele demora um pouco mais, ele também tem as suas limitações em relação à criação de imagens, por isso que eu não recomendo tanto estar utilizando o chat para criar imagens, já que a gente tem um MISC que cria, né, de maneira ilimitada, mas também existe essa opção para quem já está mais acostumado, né? Então, sempre é importante trazer aí algumas alternativas para quem já está acostumado a utilizar o ChatGPT para criação de imagem, tá bom? Então, tá criando aqui a minha imagem, não sei se vai ficar tão interessante quanto foi o do Whisk. Ó, achei bem legal, trouxe as características da Pixar, né, os olhos brilhantes e tudo mais. E aí, nesse caso, eu vou baixar essa minha imagem, tá? E eu vou pedir para ele criar aqui também um script. Então, vou colocar, crie um script para um vídeo de até 8 segundos, em que a folha fala sobre a sua importância vou botar assim, fala sobre a fotossíntese e a sua importância. Então, ele vai criar, né, esse roteirozinho para que eu possa utilizar na criação do vídeo, tá bom? Então, ela colocou aqui, ó, ou eu transformo a luz do sol em energia. Isso se chama fotossíntese, ela alimenta a planta e ajuda a vida na terra. Posso pedir para deixar um pouco mais informal, então, deixe um pouco mais informal. Lembrando que prompt comando é isso, a gente tem que ir aperfeiçoando, a gente tem que ir lapidando, né, todas as informações, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, ou botei mais informal, então ele botou assim, né, oi, eu uso a luz do sol para fazer energia. Isso é a tal da fotossíntese, ela alimenta a planta e ajuda todo mundo. Então, ficou de uma forma mais infantil, né, para um público mais ali, mais jovem, mais novo, tá? Então, eu vou fazer agora um outro movimento, deixa eu voltar aqui, que é um movimento que eu vou agora criar, deixa eu abrir um novo projeto, em que eu vou enviar a imagem que eu baixei do ChatGPT. Então, eu vou enviar essa imagem. Então, aqui eu vou adicionar uma ideia, que seria, no caso, colocar a folha na árvore. Porque eu estou enviando a minha imagem de modelo para que o Whisk ele possa desenvolver uma nova imagem a partir desse modelo. Então, aqui eu coloco, adicione a folha na árvore, para ver se ele me dá alguma sugestão para que a partir disso eu possa animar essa minha imagem e criar um novo vídeo, tá? Então, eu coloquei aqui, né, adicione a folha na árvore, vamos ver como ele produz. A primeira opção foi essa, na verdade elas ficaram bem parecidas, né? Vou seguir essa aqui e vou colocar animar. E aí, seguindo todo o mesmo processo, né? Quando a gente clica em animar, tem a opção, a gente tem que colocar a animação diz, e aí eu trago o promptzinho aqui. Nesse caso, o chat ele me deu até a minutagem, né? Aqui o tempo de fala de cada um, mas eu acho que não precisa, então eu vou excluir essa parte que ele traz a minutagem para deixar o mais simples possível para a IA desenvolver, tá bom? Então, vou enviar aqui e vamos ver a criação do vídeo, se vai estar de acordo com aquilo que a gente está esperando, tá bom? Bom, o vídeo ficou pronto, então vamos ver o resultado, tá? Vou colocar aqui em tela cheia. Oi! Eu uso a luz do sol para fazer energia. Isso é a tal da fotossíntese. Ela alimenta a planta e ajuda todo mundo. Bom, o resultado ele ficou bem bacana, inclusive trouxe até essa animação da luz, né? Toda uma dinâmica pro vídeo. Acredito que ficou super interessante. Lembrando, né, que tá nesse formato horizontal, mas que também dá para adaptar, dá para cortar, né? Depois que você baixar o vídeo. Então, inclusive, é bem fácil de baixar, né? Aparece aqui a opção, ó, de download, né, de compartilhamento também, e aí você consegue fazer, né, essa modificação em relação ao tamanho desse vídeo, né, para que você possa postar aí nas suas redes sociais, por exemplo.
Então, essas foram as duas opções, né, de criação de vídeos desse tipo, de objetos, verduras, legumes falantes. Esse é o passo a passo sugerido para a criação desses vídeos, né, no formato de IA, utilizando, na verdade, a IA com um formato de objetos falantes, né, trazendo um pouco dessa animação, da ludicidade, entre outros. Num contexto educacional, isso pode ser utilizado de diversas formas, né, para introduzir um conceito, um conteúdo, para retomar ou revisar algum tema, para gerar curiosidade antes da aula. Então, os alunos eles podem entrar em contato com esse tipo de material, até mesmo criar esses materiais a partir do conteúdo que está sendo visto em sala de aula, porque é muito importante também colocar o estudante nesse papel de protagonista, né, de criador de conteúdos educativos, né, e coerentes, e por fim também até lançar desafios investigativos. Então, no final aqui do vídeo, por exemplo, ele poderia trazer alguma pergunta, né, algum questionamento que poderia também desencadear aí dentro de uma aula, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma, te apoiado aí nas criações, né, utilizando a inteligência artificial de maneira prática, simples, fácil, que seja descomplicada, né? Usar esses recursos tecnológicos ao nosso favor. E se você gostou, compartilha com o pessoal, deixa nos comentários aí sugestões de melhoria também. E até o nosso próximo vídeo.